Olá! Você já ouviu falar em vício construtivo? Ainda não? Pois este é o tema desta edição do Inteiro Teor. Confira comigo. TRF1 considera incabível exigir laudo individualizado a mutuários hipossuficientes do programa Minha Casa Minha Vida para ingresso na Justiça. Juíza federal fala sobre o trabalho da rede de inteligência para agilizar o julgamento de ações que envolvem vícios construtivos. É a partir de agora. Acompanhe comigo. Vazamentos, vidros e portas trincados ou quebrados, azulejos e pisos mal assentados. A lista é extensa quando se fala de vícios de construção. Esses e outros problemas têm levado muitos cidadãos à Justiça Federal, responsável por julgar ações envolvendo dinheiro público, como é o caso dos imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. Geralmente chegam ao judiciário os casos em que nem o financiador e nem as construtoras querem se responsabilizar pelos reparos. Devido à grande quantidade de processos sobre essa questão tramitando na primeira região, essas demandas passaram a ser discutidas no âmbito da Rede de Inteligência e Inovação do TRF1. Após vários encontros, o grupo emitiu notas técnicas com sugestões. Quem dá os detalhes é a Ana Paula Souza. A concretização do sonho da casa própria nem sempre vem acompanhada apenas de felicidade e satisfação. O design gráfico Jadson Castro recebeu o apartamento do programa Minha Casa Minha Vida e, mesmo antes de mudar, detectou problemas na obra recém-entregue. O piso da sala apresentou danos e manchas de vazamento são perceptíveis na parede do quarto. Foi um pouco frustrante, né? Porque eu tinha acabado de fazer a vistoria. Aí vim fazer uma outra visita para mostrar para alguns familiares, né, sobre a nova conquista e me deparei com infiltração no apartamento. Aí foi um pouco frustrante, porque a gente já está pagando algo, né? Aí fica parecendo que é feito de qualquer forma. Segundo o engenheiro civil Marcelo Braga, especializado em auditoria, avaliação e perícia da construção, problemas nas paredes e no piso lideram um ranking de reclamações nas entregas de imóveis. Ele dá dicas do que fazer para detectar o problema logo ao receber o imóvel. Quando for receber o seu imóvel, você vai detectar se o piso, se é cerâmico ou que seja porcelanato, se está bem aplicado. O que você vai fazer? Você vai pegar o cabo de vassoura que você levou e você vai batendo em peça por peça. Se ele tiver um barulho homogêneo, um barulho que não é oco, tá tudo certo. Se você bater na peça, ela fizer um barulho de oco, ali pode ter um problema, que ali pode estar ocorrendo ou a falta da argamassa embaixo da peça, ou até o problema no contrapiso, tá? Aí sugiro você levar uma caneta, pode ser marca-texto ou um pincel, que aí você faz um X lá naquela peça e já aciona a construtora para que eles reparem aquela peça, tá bom? Mesma coisa na parede. A parede você vai tocando peça por peça da cerâmica da parede de cozinha, de banheiro, onde tiver cerâmica, área de serviço, e aí se também tiver aquele barulho de oco, marca aquela peça e entre em contato com a construtora para que eles façam o reparo dessas peças. O Jadson conseguiu resolver os problemas com a construtora, mas nem sempre a solução vem de forma simples. E tem sido assim com milhares de brasileiros que precisaram recorrer à justiça para resolver questões relacionadas a vícios construtivos em imóveis. Na primeira região da Justiça Federal, só no segundo grau, de 2020 a março de 2023, mais de 66 mil processos foram analisados. Em uma dessas demandas, recentemente analisada pela 5ª turma do TRF1, o entendimento foi de que não há necessidade de laudos individualizados para comprovar a existência de vícios na construção.
O relator, desembargador Carlos Augusto Pires Brandão, destacou que nos empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida, a utilização de materiais e técnicas inadequadas na construção geram normalmente vícios construtivos que se repetem em diversas unidades de um mesmo conjunto habitacional, não sendo o caso de não aceitar a petição inicial apenas porque diferentes moradores utilizaram o mesmo laudo técnico realizado por amostragem. O caso em questão envolveu um consumidor que se encaixa na modalidade faixa 1, que é destinada às famílias hipossuficientes que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Essa modalidade conta com recursos do FAR, Fundo de Arrendamento Residencial, do programa Minha Casa Minha Vida, que é altamente subsidiado por incentivos governamentais. Por esse motivo, o colegiado entendeu que não seria razoável a exigência de produção pré-processual de um laudo técnico individualizado para cada unidade habitacional, já que, conforme a jurisprudência do TRF1, os laudos, inclusive com registros fotográficos e a narrativa dos vícios construtivos, servem como início de prova, sendo imprescindível a realização da perícia judicial. Essa foi uma dentre tantas situações que se apresentam nas ações judiciais sobre o tema. Essa recorrência de processos sobre o mesmo assunto levou o Tribunal Regional Federal da Primeira Região a ampliar a discussão sobre essas demandas de forma mais articulada. Foi aí que entrou em cena a atuação da Rede de Inteligência da Primeira Região, um grupo composto por juízes e desembargadores que se reúne semanalmente para buscar soluções que melhorem a prestação da justiça em áreas do direito com gargalos. No Brasil, nós temos 1.200.000 unidades do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, que é o objeto que vem para a Justiça Federal. Né? Então, além do volume de processos atuais e potenciais processos futuros, né, havia algumas peculiaridades na tramitação desses feitos que geraram uma preocupação, tanto nos juízes que estavam conduzindo esses feitos, quanto na Caixa Econômica Federal, que era ré na absoluta maioria desses processos. Foram quase 4 meses de reuniões e debates com juízes federais, representantes da Caixa e do Ministério Público, entre outros agentes. O resultado desses encontros foi a elaboração pela Rede de Inteligência do TRF1 de 3 notas técnicas para orientar procedimentos nos processos que tratam de vícios de construção do programa Minha Casa Minha Vida. A juíza federal Rosimeire Carvalho, que coordena o Centro Judiciário de Conciliação do DF e esteve à frente do trabalho de edição das notas técnicas, apresentou os principais direcionamentos, como a necessidade de uniformizar iniciativas, criando um fluxograma, um dos temas das notas. Então, havia uma preocupação com custo, havia uma preocupação com procedimento para não colapsar as seccionais e as subseções, com volume de processo. Havia uma preocupação em separar o joio do trigo, aquilo que realmente é uma demanda, que havia um risco para aquelas pessoas, de desabamento, de defeito estrutural realmente que gerasse um perigo para aquelas pessoas. A gente precisava correr com essas, né? E ao passo que as outras que fossem defeitos assim, um pouco mais periféricos poderiam aguardar um pouco e seguir no outro fluxo. Então, foi um mapeamento bem complexo, né? Porque a gente tinha várias preocupações aí. A rede de inteligência quis trazer o tema para o debate, chamar a atenção dos juízes, olha, nós temos aqui um volume grande surgindo, prestem atenção, vamos gerir esse acervo, vamos fazer algo de forma otimizada, né? Usar o nosso pouco recurso, mas com inteligência. E foi isso que foi construído com essas 3 notas, né? Após esse trabalho da rede, o grupo está acompanhando a elaboração de normas que serão publicadas pelo TRF1 a partir das orientações das notas técnicas para criar um fluxo de trabalho orientado com foco na solução desses processos. Enquanto a Justiça busca caminhos para resolver os processos de imóveis que já apresentaram problemas, os novos compradores de imóveis do programa devem ficar mais atentos para evitar surpresas desagradáveis depois do recebimento das chaves. O aumento constante no número de demandas judiciais envolvendo vícios construtivos fez com que o tema fosse estudado pela Rede de Inteligência e Inovação do TRF1. A juíza federal Marina Rocha Cavalcante Barros Mendes, coordenadora do Centro Judiciário de Conciliação do Piauí, participou das discussões e da elaboração das notas técnicas e conversa agora com Ana Paula, no item Entrevista.
Doutora Marina, nós vimos na reportagem que, diante da grande quantidade de processos sobre vícios de construção, o TRF1 resolveu tratar o assunto em rede e o resultado foram notas técnicas. A senhora pode descrever os direcionamentos sugeridos nesses documentos? Nós discutimos o tema na perspectiva das peculiaridades do programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1, e ela tem uma formatação muito própria para gerenciá-los bem. Seria interessante se a rede de inteligência fizesse um fluxo de como esses processos poderiam tramitar, inclusive partindo do pressuposto que eles são interligados, porque todos eles são vinculados a uma mesma política pública, não é? Então, tanto no interesse da administração da jurisdição como da solução efetiva do problema, é interessante que esses processos se reúnam, né? A necessidade de fazer perícias também impõe algumas estratégias, como, por exemplo, a análise por amostragem. Foram feitas mais 2 notas técnicas, que é a nota 4, em que se discute os riscos existentes nessa litigiosidade repetitiva, que é o Faixa 1 Minha Casa Minha Vida, vício de construção, e foi também feita uma nota técnica número 5, em que se discute maneiras de viabilizar uma produção da prova já no início do feito, para fazer uma triagem daquilo que é uma litigância real e precisa ser com urgência tratada pelo judiciário, daquilo que é uma litigância artificial. Para fazer essa separação, a perícia é importantíssima, então nós precisávamos discutir mecanismos de viabilizá-la, porque esse é um dos pontos mais delicados do Minha Casa Minha Vida. A primeira nota sobre esse assunto, que foi a nota técnica número 3 da rede, fala da criação de um fluxo uniforme para esses processos, e uma das propostas é incentivar a conciliação. A senhora trabalha com conciliação aí no seu estado e, inclusive, o grupo que trabalhou nesses documentos foi dirigido pela juíza federal Rosemary Carvalho, que é coordenadora do SEJUC-DF. A conciliação seria a grande chave para essa questão? Nesse caso, nossa conciliação, além de promover o diálogo, de procurar soluções que realmente resolvam o problema definitivamente, além disso, que já é o tradicional da conciliação, já é esse modelo que ela tem construído há muito tempo, nesse caso específico, em que é necessário uma perícia prévia para identificar se realmente aquela é uma lide real, se é uma lide artificial, quais são os vícios. Nesses casos, ela também facilita a reunião dos processos que são de um mesmo residencial. É possível que a conciliação promova essa perícia e os processos e essas conclusões sejam utilizadas nos outros processos, né? Esse fluxo criado na primeira nota, ele é diferente do que geralmente um magistrado segue para analisar uma demanda judicial? E esse fluxo por tabela também direciona as propostas das outras 2 notas técnicas que tratam da litigância em massa de vícios de construção e antecipação da perícia? Ele é diferenciado porque ele reúne vários processos do mesmo residencial, ele faz uma reunião desses processos, para que esses processos tenham uma tramitação conjunta e permite a realização de uma perícia única. Então, foi um fluxo construído para, superando dificuldades, conseguir chegar a bom termo e fazer essa triagem. Doutora Marina, para a gente encerrar, você falou de reunir processos que hoje ultrapassam 40 mil demandas judiciais e são ações individuais. Esse excesso de litígio pode afetar o objetivo da política pública do Minha Casa Minha Vida para novos compradores? Como esse esforço da rede de inteligência para resolver as questões de vícios de construção pode fortalecer essa política pública? Esses processos, eles chegam ao judiciário com a roupagem de direito do consumidor, como se fosse uma compra e venda natural, comum, né? E que houve um vício na prestação de serviço e, portanto, o consumidor quer se ver indenizado por danos materiais pelo vício, né? E indenizado por danos morais. Como se fosse uma relação sinalagmática. Caixa econômica fornecedor, beneficiário, ele é o consumidor, e como se eles fossem autossuficientes. Quando, na verdade, em situações como essa, e em muitas outras situações, principalmente da Justiça Federal, que lida com o poder público, aquela relação, administração pública e beneficiário, ela é uma relação que faz parte de uma política pública. Então, isso tem que ser considerado na hora da decisão. Além disso, muitas dessas unidades, elas não estão quitadas ainda. Então, pode acontecer delas serem revertidas de voltas para o poder público. Hoje, elas, na verdade, até que seja quitada as prestações, elas estão na propriedade do poder público. Então, é o próprio poder público que vai indenizar alguém que ainda não é o proprietário daquela casa, e talvez nunca o seja, não se sabe. Tomara que seja, mas não se pode garantir, não é? E existe uma pessoa na fila esperando aquela unidade.
Então, essas reflexões sobre qual é a melhor solução para viabilizar e tornar sustentável a política pública, elas não podem ser discussões estranhas a esses processos. Por isso é que a gente não pode tratar esses processos como se fossem feitos isolados, como se fosse uma simples relação individual dentro do direito do consumidor. Não, elas têm uma relação também individual, mas elas têm uma influência de um regime jurídico de direito público que tem seus próprios princípios, cuidando também para que a política pública possa, no futuro, beneficiar mais e mais pessoas. Então, houve essa sensibilidade social do tribunal em preservar aquele litigante que está ali realmente contando com a justiça para resolver um problema muito grave para si e para sua família, né? Doutora Marina, eu gostaria de agradecer sua participação aqui no IT Entrevista, aprofundando esse assunto que vai impactar tantas pessoas. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, né, de discutir esses temas e divulgar a atuação da rede de inteligência, não é? Até para promover o debate e procurar soluções para os desafios que se avizinham. A gente termina por aqui, mas nosso encontro fica marcado para a próxima semana. Continue com a gente no nosso portal e nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Eu te espero. Até lá!